Meus amores, vamos começar mais uma aula de matemática. E na nossa aula de hoje, nós vamos finalizar o capítulo 6, tá? Então, abra aí na página 30. Nós vamos responder algumas questõezinhas de adição, tá bom? Então, abra aí na página 30. É essa página aqui, tá? A gente concluir o capítulo 6. Aqui no oitavo, você vai completar as tabelas de adição. Você vai somar, né? Você vai fazer a adição e colocar o resultado aqui. Por exemplo, 13 mais 7, você vai colocar o resultado aqui. 13 mais 5, aqui. 13 mais 1, aqui. Vamos somando e vamos completando a tabela, tá bom? Próximo número, 143 mais 7. 143 mais 5. 143 mais 1. E agora para cá. 323 mais 7. 323 mais 5, 323 mais 1. Terminou essa tabela? Vem para cá. Só que essa tabela aqui a gente vai somar com dezenas, né? Essa foi com unidades. E aqui nós vamos fazer com dezenas. Vamos somar 130 mais 70, 130 mais 50, 130 mais 10, 250 mais 70, 250 mais 50, aí vem para cá, bota o resultado aqui. 250 mais 10 e coloca o resultado aqui. E agora vamos para 390. 390 mais 70, 390 mais 50, 390 mais 10. Aí dá pausa, tá bom? Termina de responder e volta para cá, tá? Nós vamos fazer o nono quesito agora. No nono quesito, você vai preencher a tabela de adição. Só que aí você vai ter que iniciar descobrindo os números que devem ser colocados nos quadros de cor cinza. São esses três aqui, tá? Primeiro tem que descobrir quais são esses três números para poder você somar e colocar os resultados, tá bom? Então, aqui, ó, gente, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, para descobrir qual o número daqui, eu vou pegar esse 100, que é o resultado da soma. Vou pegar o resultado do número 100 e vou subtrair, vou tirar 80 dele. Vai ser 100 menos 80. E o resultado dessa subtração, eu vou colocar nesse quadrinho. Ok? Você vai colocar o resultado dessa subtração aqui. Nesse aqui é a mesma coisa. Você vai pegar o resultado, que é 90, e vai subtrair com o número que está aqui. O resultado dessa subtração é o número daqui de cima, tá bom? Então, dá pausa, façam aí a adição, subtração, se for necessário, e voltem aqui para a gente fazer o 10º quesito. No 10º quesito, você vai descobrir que números estão cobertos pelos cartões coloridos. Então, primeiro você tem que observar como está a ordem desses números, não é? Olha só, é 202, 203. Do 203 já pula para o 205. Não é? Então, perceberam como é que está na ordem aqui? Qual o número que vem antes de 202? Coloca aí. O número que vem depois de 203? Coloquem aí o número. E aqui, ó, número 209. Qual o número que vem depois de 209? E o número que vem depois de 216? Aí aqui embaixo, o número que vem depois de 221. Aqui, o número que vem depois de 228. O número que vem depois de 234. O número que vem depois de 239. E aqui você vai colocar um número que vem antes de 242. Coloca aí. E o número que vem depois de 247. Então, termine de responder e volta para a correção. Tarefa feita, vamos fazer a correção. E aqui está a soma de todas as adições que a gente fez. 13 mais 7, 20. 13 mais 5, 18. 13 mais 1, 14. 143 mais 7, 150. 143 mais 5, 148. 143 mais 1, 144.
323 mais 7, 330. 323 mais 5, 328. 323 mais 1, 324. Acertado todas as respostas? Vamos para a próxima tabela. 130 mais 70, 200. 130 mais 50, 180. 130 mais 10, 140. 250 mais 70, 320. 250 mais 50, 300. 250 mais 10, 260. 390 mais 70, 460. 390 mais 50, 440. 390 mais 10, 400. E agora vamos para cá, para o nono quesito. Os números que estavam faltando aqui no quadro cinza são 70, 20 e 50. Descoberto esses números, aí é só fazer a adição. 80 mais 20, 100. 80 mais 120, 200. 80 mais 50, 130. 80 mais 310, 390. 70 mais 20, 90. 70 mais 120, 190. 70 mais 50, 120. 70 mais 310, 380. 200 mais 20, 220. 200 mais 120, 320. 200 mais 50, 250. E 200 mais 310, 510. 90 mais 20, 110. 90 mais 120, 210. 90 mais 50, 140. E 90 mais 310, 400. Que esse já estava feito. Vamos lá para o décimo. Então, os números que estão faltando lá são 201, 204, 210, 217, 222, 229, 235, 240, 241, 248. Ok? E aí a gente finaliza o capítulo 6. Vamos fazer só a leitura do relembrar agora, para a gente poder iniciar o capítulo 7. Nós vimos, né, as cédulas do real, que são usadas como uma das formas mais comuns de fazer operações de compra e venda, né? Nós vimos também que comparar preços antes de fazer uma compra ajuda a achar promoções e descontos e a economizar o nosso dinheiro. Comparativo de preços de um modelo de celular. Lembre-se de que economizar é uma forma consciente de conseguir comprar aquilo que você precisa. Então, aqui nós temos os nomes de algumas lojas, né? Eletropop, Loja de São Paulo, Magazine Juarez. E os preços de cada modelo, de cada loja do celular, né? De cada loja. Na Eletropop custa 660. Nas lojas São Paulo, 710. E na Magazine Juarez, 960. Então, vejam a diferença do preço do celular para cada loja. Então, é importante sempre pesquisar. Com o uso de coordenadas, é possível localizar pessoas, objetos e lugares em um plano. Para indicar uma coordenada, deve-se sempre ler primeiro o eixo horizontal da malha, que é representado por letras, que está aqui, ó. E depois o eixo vertical, que é representado por números. Aqui, ó. Como, por exemplo, o campo de futebol está na coordenada E1. Então, eu vou procurar a letrinha E, que está ali, a letrinha E1. Então, o campo de futebol está ali no cantinho. E aí, vamos para o capítulo 7. Virem a página de vocês. O capítulo 7 é esse aqui. Ganhar e perder. Vamos fazer a leitura aqui. Você já deve ter ouvido alguém falar que perdeu a hora, ou que precisa ganhar tempo. Também é comum ouvir meu time ganhou, ou ainda ganhei meu dia com essa notícia. As ideias associadas a ganhar e a perder são utilizadas em diferentes situações do nosso dia a dia. Como, por exemplo, ganhar o dia. Ganhar o dia é ficar feliz,
Não é? Então, ganhei o dia, eu fiquei feliz. Perdeu a hora, que se atrasou. Ganhar tempo é adiantar algo, fazer algo mais rápido. E aqui em cima nós temos o trocando ideias. Vamos ler? As imagens representam situações em que há ideias de ganhar e de perder. Vocês acham que sim? Essas imagens representam situações em que há ideias de ganhar e de perder? Sim, não é, gente? Então, coloquem aí, sim. Mas por quê? Porque aqui, gente, está mostrando, a imagem está nos mostrando competições, não é? Então, vocês coloquem aí que as imagens dão ideia de competições esportivas. Que elementos das imagens indicam quem está ganhando ou perdendo? Então, vamos olhar de novo aqui a imagem e vamos ver se dá para saber quem está ganhando e quem está perdendo. Então, aqui, ó, na corrida, a gente vê que a menina está ganhando, não é? Porque ela está aqui, ó, na linha de chegada, já está quase ultrapassando a linha de chegada. E ali no jogo de basquete, a gente vê pelo placar quem está ganhando e quem está perdendo. Agora vocês vão pular para a página 38. Vai ser essa página aqui. Vocês vão pular essas duas, tá? Depois eu vou explicar por quê. E nós vamos para essas duas. Tá bom? 38 e 39. Eu vou explicar para vocês e aí vocês vão responder, tá? Depois eu vou mostrar a correção. Vamos lá para o primeiro. Alguns alunos do terceiro ano colecionam um álbum de figurinhas todas as sextas-feiras. Durante o recreio, eles trocam as figurinhas repetidas. Então, toda sexta-feira, eles vão lá e trocam as figurinhas repetidas. Na tabela a seguir estão informações e dados sobre as trocas feitas. Analise e responda aos itens. Então, para isso, você vai ter que descobrir alguns. Vocês estão vendo que aqui tem alguns quadrinhos em branco. E a gente vai descobrir que números vão ficar aqui. Tá? Aqui tem o número dos alunos, que é Paulo, Gustavo, Luana e Marisa. A quantidade de figurinhas levadas para a escola, que é que aparece a de Paulo e a de Luana. A quantidade de figurinhas trocadas durante o recreio, que aparecem as figurinhas de Paulo, Gustavo e Marisa. A quantidade de figurinhas que não foram trocadas. Tem os números aqui, as figurinhas que não foram trocadas, fala de Gustavo, Luana e Marisa. Então, para descobrir quais são os números que estão faltando, em alguns eu vou ter que fazer uma subtração e outros vou ter que fazer uma adição. Por exemplo, Paulo, ele levou 298 figurinhas. Mas ele trocou quantidade de figurinhas trocadas durante o recreio. Ele trocou, dessas 298, ele trocou 144. Então, aqui vai ser que número? Você vai pegar o 298 menos 144. Vai fazer uma subtração. Porque ele não trocou aqui, ele tirou, não foi? Então, você vai colocar o resultado aqui. Entenderam? Então, façam lá essa subtração. Gustavo, olha só, aqui é a quantidade de figurinhas trocadas no recreio, né? Que ele trocou durante o recreio, que são 125. E aqui, quantidade de figurinhas que não foram trocadas. Então, você vai pegar o número de 125 e você vai somar. Porque ele não trocou, não foi, gente? Ele não trocou. Então, ó, você vai somar esse com esse e colocar o resultado aqui. Vamos ver o de Luana. Luana, ela tinha levado 299 figurinhas. E a quantidade de figurinhas que não foram trocadas. Como é que eu vou fazer essa daqui agora? Você vai subtrair também. E você vai colocar aqui o resultado. Você vai subtrair 299 menos 176. E coloca o resultado aqui. Que vai ser a quantidade de figurinhas trocadas durante o recreio. Tá? Dessas aqui de 299, 176 ela não trocou.
mas teve algumas que ela trocou. Então, para você saber, vai ter que subtrair. Aqui em Marisa, você vai pegar esse número 251 e somar com 126 para saber o total de figurinhas que ela levou para a escola. Então, você vai somar 251 mais 126 para saber quantas figurinhas ela levou. Tá bom? Tabela preenchida. Vamos responder agora as questões. Qual aluno levou mais figurinhas nesse dia? Então, vejam aí, já que a sua tabela está preenchida, toda preenchidazinha, você vai olhar qual foi o aluno que levou mais figurinhas. E coloca o nome dele aqui. Compara as quantidades de figurinhas de Luana e Paulo conseguiram trocar. As quantidades de figurinhas que Luana e Paulo conseguiram trocar. Quantas figurinhas Paulo trocou a mais que Luana? Então, para eu saber quanto foi a mais, a diferença, eu tenho que fazer uma subtração, não é? Então, vocês vão fazer uma subtração e colocar aqui com quantas ele trocou a mais que Luana. Eu vou lendo para vocês vão dando pausa e vão respondendo, tá? Letra C. Analise como duas crianças registraram os cálculos que fizeram para determinar a quantidade de figurinhas levadas para a escola por Gustavo. Então, Gustavo está aqui, ó. E veja só como foi que duas crianças fizeram esses cálculos. O registro de Priscila é 242 mais 125. Ela pegou esses dois números e foi colocar e foi somar. E vejam só como ela fez. Ela decompôs os números, o número 242, ela decompôs, né? 200 mais 40 mais 2, repetiu o sinalzinho de mais, e decompôs também o número 125. 100 mais 20 mais 5. E aí ela foi somando. Somou primeiro somou dezena com dezena, que ficou 60. Depois somou as centenas, que deu 300. E depois as unidades, 7. E depois, no finalzinho, ela só fez juntar. 300 mais 60 mais 7, 367. Olha aqui o registro de Fabiana. Ela pegou 200, botou um 2 aqui, o 100 aqui. Olha só como ela fez. Ela primeiro separou a centena e a unidade. E depois ela separou a dezena. Tá vendo que ela separou primeiro a centena e depois a unidade, para depois colocar as dezenas. E foi somando. Ela tirou as centenas primeiro, né, que é 200 e 100. Primeiro somou as centenas. Depois ela pegou as dezenas, que é 40 mais 20. E depois, por último, as unidades, 2 mais 5. Armou uma continha e depois só fez juntar. 367 também. E aqui vamos continuar no segundo. Observe o registro dos cálculos feitos por Luana para determinar a quantidade de figurinhas que ela trocou no recreio. Então, vamos ver o cálculo que ela fez. É 299 menos 176. Ela decompôs também. Ela fez a decomposição dos números. 200 mais 90 mais 9. Menos. E decompôs também o número 176. 100 mais 70 mais 6. E aí, depois ela foi só subtraindo. Primeiro começando pelas centenas. Ó, 200 e 100. Começou pelas centenas. Ela fez a subtração, 200 menos 100. E deu igual a 100. Aí colocou aqui. Depois foi para as dezenas. Ó, o número 90 e o número 70. 90 menos 70, que deu 20. Aí ela foi e colocou aqui a dezena. E por último, as unidades. 9 menos 6, que deu 3. E colocou aqui. E o número está decomposto. Ela só fez juntar. E o resultado foi 123. Explique como Ana fez para encontrar o resultado. Então, você vai explicar aí como foi que ela fez.
Para somar ou subtrair, podemos fazer a decomposição dos números de acordo com o valor posicional de seus algarismos. Essa estratégia permite fazer os cálculos com mais agilidade. Então, nós vamos responder esses aí agora. Vamos responder, para depois eu explicar para você, fazer a correção e explicar a tarefinha de casa, tá? Efetue as operações por meio de decomposição dos números. Você vai decompor os números, tá? Você vai primeiro decompor os números, assim como a gente já tinha mostrado para vocês uma adição com a decomposição. Você primeiro vai decompor. Aqui os números são 525 mais 334. Primeiro decompõe o número 525. Vai ser como decompor? Você vai separar, né? A unidade, a dezena e a centena. Vai ser 500 mais 20 mais 5. Decompus o número. E depois eu vou somar, fazer a decomposição, né, de 334, que vai ser como, gente? 300 mais 30 mais 4. E vou fazer a soma deles depois. Posso começar primeiro pelas centenas, somar primeiro as centenas, depois eu somo as dezenas e depois eu somo as unidades. E aí depois é só juntar os números. Entenderam? Então dá pausa aí no vídeo, tenta responder, faz aí a decomposição dos dois, das duas continhas, uma de adição e uma de subtração. E volta para cá para a correção. Vamos lá, atividade feita, vamos fazer a correção. Essa daí é a página 38, tá? Como eu já tinha falado para vocês, aqui nessa tabela nós iríamos fazer alguma subtração e outras adição. Então, os números que estavam faltando na tabela, 154, 367, 123 e 377, tá? Acertaram? Vamos ver a letra A, vamos responder aqui a letra A. Qual aluno levou mais figurinhas nesse dia? Então, para você responder, tinha que primeiro que preencher a tabela. Tabela preenchida, você iria conseguir responder. Então, quem levou mais foi Marisa, 377. Letra B. Compare as quantidades de figurinhas de Luana, que Luana e Paulo conseguiram trocar. Então, Luana e Paulo, Luana está aqui e Paulo está aqui. E a quantidade de figurinhas, né, que eles conseguiram trocar, que está aqui também. Quantas figurinhas Paulo trocou a mais que Luana? Então, Paulo trocou 21 figurinhas a mais. Como é que eu ia saber isso? Então, vocês iriam subtrair. Eu já falei para vocês que quando é para saber a mais ou diferença, a gente usa a subtração. Então, eu uso 144 menos 123, e deu 21 figurinhas a mais. Vamos continuar? Essa é a página 39, tá? Na letra C, a gente observou os cálculos, não foi? De Priscila e de Fabiana. E nós vamos para o segundo. Observe o registro dos cálculos feitos por Luana para determinar a quantidade de figurinhas que ela trocou no recreio. Então, tá aqui como foi que ela fez a subtração, expliquei para vocês, e aqui vocês iriam colocar e explicar como Luana fez para encontrar o resultado. Então, vocês poderiam colocar aqui que a estratégia usada por Luana foi realizar a decomposição dos números. Só isso que você iria botar. Se você colocou parecido, pode deixar que está correto. Vamos continuar no terceiro. Efetue as operações por meio da decomposição dos números. Então, aqui primeiro, sempre tem que... você ia fazer a decomposição, separar os números, né? A centena, a dezena e a unidade. E depois fazer a soma. Então, olha só como é. 500 mais 20 mais 5. E colocar o sinalzinho de mais, porque é uma adição. Você vai somar com os outros números. Aí, 300 mais 30 mais 4. Primeiro, somava as centenas. Junta as centenas aqui. Junta a centena, que vai dar 80. A dezena, que vai dar 50. E a unidade, que vai dar 9.
E depois é só juntar os números, 859. E aqui na letra B é de subtração. 867 menos 426. Olha aqui todo o número decomposto. Aqui bota um sinalzinho de menos porque é uma conta de menos, não é uma subtração. Mas aqui dentro eu tenho que usar a adição porque eu estou fazendo a decomposição. A decomposição não é juntar os números? Então, é 800 mais 60 mais 7. Para dar um número 867. Só aqui no meio que você tem que usar a subtração porque a conta é de subtração. Tá? Então, primeiro vocês iriam subtrair 800 menos 400, que vai dar 400. Depois, 60 menos 20, que vai dar 40. E depois, 7 menos 6, que vai dar 1. E depois aqui, ó, vai ficar 400 mais 40 mais 1, que dá 441. Entenderam? E aqui é a atividadezinha para casa. A atividade para casa, eu já pedi, né, para vocês recortarem os anexos, né, e eu vou ler para vocês como é o joguinho, tá bom? É o jogo da colmeia. Lembra que eu já pedi a vocês para recortar os anexos, né? Então, vamos lá. O material necessário é a colmeia do anexo 2, da página 153. Será utilizada apenas uma colmeia por dupla, tá? Vai ser uma dupla que joga. 20 marcadores iguais entre si, mas diferentes dos marcadores da sua dupla. Podem ser tampinhas, fichas ou botões. 3 dados com as faces numeradas de 1 a 6. Instruções. Então, prestar atenção aí nas instruções que vocês vão jogar, tá bom? Forme dupla com um colega e juntos escolham quem começará a partida. Nesse caso aqui, vocês podem jogar com alguém de casa, tá? Quem tem irmão joga com irmão, se der para jogar. Então, joga com seu pai, com sua mãe, tá bom? Cada participante, na sua vez, lança os 3 dados. Com os números sorteados, ele deve fazer 2 operações. Adição e adição, subtração, subtração, ou adição, subtração. Para encontrar como resultado um dos números escritos nas casas da colmeia. Então, vai ter que usar essas operações para poder encontrar o resultado, como resultado um dos números escritos nas casas da colmeia. Por exemplo, se saírem os números 2, 3 e 5. Eu joguei e saiu esses 3 números, 2, 3 e 5. Eles podem ser combinados para cobrir o número 0. Então, para poder cobrir o número 0, eu vou usar a subtração aqui, ó. 5 menos 3 menos 2. Fica 0, né? Ou o número 10. Para cobrir o número 10, vai ficar 5 mais 3 mais 2. Para dar 10. Ou o número 6. Aí, para dar o número 6, eu vou usar a adição e vou usar a subtração. 3 mais 5 menos 2. Se o participante encontrar um número que representa o resultado das operações na colmeia, deve colocar uma de suas fichas sobre ele. Se não encontrar o resultado, deve passar a vez. Entenderam? Ganha o primeiro participante que marcar 4 casas da colmeia, uma ligada à outra, na vertical ou na diagonal. Assim, ó, como nos exemplos. Na vertical ou na diagonal. Entenderam? Essa vai ser para casa. E essa página aqui nós vamos fazer no Zoom, tá bom? Mas para a gente poder responder essa página, vocês têm que ter jogado esse joguinho, o joguinho da colmeia, tá? E essa foi a nossa aulinha. Até a próxima aula.